Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre a vara de órfãos e sucessões. Os nossos convidados são o Dr. Daniel Souza Faria Lustosa, representante advogado, representante da Defensoria Pública, e o Dr. Luiz Vitório Camolês, que é juiz da vara de órfãos e sucessões da comarca de Rio Branco. Neste bloco, Osmir Lima começa fazendo um questionamento. Muito obrigado. Nada. Doutor Camolês, o senhor no bloco anterior, o senhor disse que enquanto marido e mulher estiverem vivos, não há herdeiros. Muito bem, eu pergunto então o seguinte: o marido e mulher têm 3 filhos ou 4, eles podem doar seus bens em vida para 1 ou 2? Podem, desde que com a concordância dos demais. Tem Só que colher a concordância dos demais, porque o legislador... Então ele não é livre para fazer, não, mesmo para os filhos? Ele é livre para fazer. Agora, o que ele não pode fazer é, eu diria assim, desprestigiar um herdeiro da mesma classe por conta de prestigiar um outro herdeiro da mesma classe. Entendi. Eu volto a dizer o seguinte: se a gente de repente examina que tem 2 filhos corretíssimos que vão aproveitar bem sua herança, e um terceiro que é absolutamente irresponsável e dilapidador de patrimônio. Ele não pode excluir, ele sendo o marido e mulher, sendo dono de seus bens, mesmo assim? O filho ou qualquer herdeiro pode ser excluído quando indigno. Quando? Indigno. Aí é uma outra circunstância. Quando que ocorre a indignação? Vou dar um exemplo aqui, que esse caso é um caso, não é nosso, é um caso de São Paulo. A Suzane Richthofen, que mandou matar os pais. Ela é indigna. Paralelamente ao processo crime, na área civil, corre um processo sobre isso. Ou seja, ela mandou e contribuiu com a morte dos pais. Consequentemente, ela não vai receber herança. Inclusive, objetivando a herança. Perfeitamente. Entendeu? A evitar casos então, assim. Isso. Então, isso é uma ação de indignidade. Isso existe e é previsível. Nesse caso aí, que vem a dilapidar o patrimônio, tudo isso, o pai, se não educou, se o filho não concorreu com a educação que deveria ou recebeu, o que ele vai fazer? Ele vai guardar, esperar a herança dele. Ele vai, entre aspas, queimar a parte que ele vai receber. Os outros é que vão receber e aplicar bem. Isso aí não seria um direito potencial? É um direito potencial? E outra coisa, em regra, 80%. Isso é um número, essa estimativa é correta. 80% daqueles que recebem patrimônio na herança gastam tudo. 80% daqueles que recebem. Dinheiro fácil vai fácil. Porque seria isso. exatamente assim. Você só valoriza aquilo que você construiu, suou, sofreu. Exatamente. O direito que regula, as regras que regulam a sucessão, elas trazem um instituto, né? É um instituto chamado de legítima. E isso é uma palavra que representa tudo isso que o doutor Camolês falou. A legítima é uma parte do patrimônio que, ainda em vida, o dono, né, o proprietário daquele patrimônio, ele não pode se desfazer desrespeitando o eventual interesse, eventual e certo, né, porque a morte é um fator certo. Ele não pode desrespeitar esse eventual e certo interesse futuro, né, dos herdeiros. Então, é possível, sim, doar parte do patrimônio ainda em vida, mas essa doação ela não pode ser uma doação considerada, legalmente falando, inoficiosa, que é aquela doação que ela ultrapassa o potencial da legítima. Ou seja, tem um patrimônio de determinada quantia e eu não posso doar em vida mais da metade desse patrimônio, beneficiando determinados filhos em detrimento dos outros, porque isso aí é considerado uma antecipação de herança.
e aí eu estaria doando além das minhas possibilidades. Eu não posso dar mais do que eu posso. Mais do que tem. Mais Exatamente. do que eu tenho. O que contraria, a lei americana é absolutamente contrária a isso. Diferente. O senhor me propôs de fazer a seguinte... Porque a formação do povo americano é diferente da formação do povo brasileiro. O senhor me propôs de fazer a seguinte pergunta: quais são as limitações para quem quer deixar um testamento? Existem 3 sistemas básicos no direito das sucessões, que é esse direito, esse conjunto de regras, né, de normas e princípios que regulamentam a transmissão do patrimônio para o pós-morte. Existe o sistema da concentração obrigatória, que é quando isso não é adotado no Brasil, mas existem países e num passado não tão distante, era muito adotado. O sistema da concentração obrigatória, ele era aquele direito sucessório que dizia o seguinte: o patrimônio, a herança, ela vai obrigatoriamente para o primogênito, por exemplo. Ali, os demais sucessores, eles não tinham direito, só o primogênito. Isso não se adota no Brasil. Existe um outro sistema também, que é o sistema da livre disposição. O sistema da livre disposição é adotado em muitos países, inclusive na Europa, por testamento. Sim. E isso aconteceu recentemente, salvo engano, na Inglaterra. Uma cidadã inglesa chegou e, por testamento, deixou seu patrimônio milionário para o seu cachorro. Esse é o sistema da livre disposição. O Brasil, ele não adota esse sistema. Pois é, mas que eu acho que é correto esse sistema. Não. Se ele é o dono do patrimônio, se eu e minha mulher somos o dono do patrimônio, a lei que diz que nós podemos fazer, inclusive doar a um filho, por merecimento, eu acho que ela é justa. Até uma certa parte. Pois é, mas nós devemos modificar. Nesse caso, doutor Camolei, se o Osmir quiser me incluir no testamento dele, eu espero que sim. Não recebeu alguma coisa, ele pode. Não queira participar, porque eu quero saber o testamento, como é, onde é que se guarda, onde é que se deixa escrito. Tem algumas formas de testamento. Sabe por quê, doutor? Porque ele disse que já botou meu nome no testamento dele, mas não disse onde ele quis certificar. O testamento público, o testador... Você ganhou uma fazenda que eu tenho nos Estados Unidos. Na Lua. O testador vai fazer o testamento e deixa para quem ele entender. Esse é o testamento público. Qualquer pessoa tem acesso. E tem o testamento cerrado. Cerrado porque ele está dentro de um envelope lacrado. Quando ele vem a falecer, aí sim é feita uma audiência. E onde é que fica esse envelope? Ele deixa com alguém. Ele, o testador, deixa com alguém. Mas ele pode registrar também, não pode? Registra e deixa. Não, registrando é o público, né? E deixa com alguém isso aqui. Ele faz no cartório e deixa com alguém, lacrado. Faleceu. A pessoa que recebeu procura o advogado: olha, fulano deixou esse testamento comigo. Apresenta o testamento em juízo. Eu marco uma audiência lá no fórum, em juízo, vou lá, mostro o envelope para todas as pessoas, que o envelope está lacrado, todos verificam, faço a abertura e faço a leitura. Tornei público aquilo que era cerrado, aquilo que estava inviolável. O próprio beneficiário pode ser o portador? Pode. Pode? Não tem obstáculo nenhum. Porque ele também não vai saber o que tem ali dentro. O que tiver lá dentro é cumprido? Mesmo que contrariando essa parte? Aí acontece o seguinte, aí vem a seguinte circunstância. Ele pode ter tentado fazer tudo isso, mas parte eu vou ter que consertar. Onde ele ultrapassou a parte dele. Aí eu vou o quê? Readequar esse testamento na parte que ele ultrapassou. Isso acontece aqui na vara, já aconteceu. Por exemplo, ele deixou um filho de fora. Não, isso não tem jeito dele deixar um filho. Ele pode ter doado... No testamento? Não, no testamento ele pode deixar um filho de fora. Mas no inventário não tem jeito. Porque o filho vai estar lá entre os herdeiros. Hora que eu vou analisar o testamento, esse que ficou de fora, ele vai questionar o testamento. Ele vai fazer o quê? Impugnação ao testamento. Ele vai questionar isso. E eu vou ter que analisar essa questão.
E tem alguns que, inclusive, vão até o tribunal em grau de recurso, e o tribunal vai adequar tudo isso. Isso tem. São poucas as oportunidades. Eu diria assim, 13 anos na vara, acho que não cheguei a 10 casos disso. Mas, doutor Camoli, tem uma piadazinha aqui para já estar terminando o programa. De vez em quando o senhor fala vara, estou na vara. Quer dizer, não é incômodo para o juiz. Quando não está na vara, está na zona? Não. Essa é uma denominação. Assim, vem da onde, doutor Camoli? Esse é o tipo de piada que só o Narciso pode fazer aqui nesse programa. Já repetiu várias vezes. Estou na vara, está na vara. Para o homem, isso não causa tanto constrangimento. Mas para a mulher, bem mais. Tem que entender que causa maior problema. Mas isso são expressões jurídicas, né? E as mulheres também já estão acostumadas com isso. Eu tenho uma pergunta a fazer ao defensor público, doutor Daniel. Eu acho, e eu não tenho dados para fazer a estimativa, de que as cadeias brasileiras estão superlotadas, né? Isso aí não há como questionar. Mas dizem que muitos deveriam estar soltos por prisão arbitrária, ilegal, etc. e tal, por falta de defensor. Eu vejo o seguinte, com toda sinceridade, eu tenho que dizer isso aqui. O Ministério Público, que é o que acusa, que é o senhor da ação, geralmente tem uma estrutura, pode ser até não ser suficiente, mas é grande a estrutura que possui o Ministério Público. As defensorias públicas, que têm um papel tão relevante quanto a do Ministério, e talvez até mais. Eu digo constitucionalmente mais. Mais. Está em defesa da liberdade e do cidadão. No entanto, ele recebe uma parcela menor no orçamento. Hoje discute-se na Assembleia Legislativa aqui do Acre a questão de 1% no orçamento, né? Como é que vocês estão vendo essa discussão? Meu caro Osmir, antes de entrar nesse tema específico do orçamento, até como forma de demonstrar a importância da Defensoria Pública para o povo brasileiro, eu vou até citar aqui um entendimento formado por uma doutrinadora constitucionalista aqui no Brasil, o nome dela é Ana Paula de Barcelos. Ela diz o seguinte: que todo ser humano ele tem uma garantia mínima de direitos. E aí estão o direito à moradia, alimentação, saúde, são aqueles direitos mais básicos, mais fundamentais. Só que existe ainda um direito ainda mais fundamental, que é o direito a buscar esses direitos. Então a Defensoria cumpre esse papel. Ela leva o cidadão instrumentos, ela garante ao cidadão instrumentos judiciais e até mesmo extrajudiciais de garantia de direitos, ainda que sejam eles mínimos. Cidadão carente, o cidadão carente, que fique bem... A Defensoria nasceu justamente para isso. O artigo 5º é claro e diz que a assistência judiciária gratuita ela será prestada na forma da lei, e a Defensoria surgiu lá no artigo 134 com essa missão de cumprir esse mandamento, garantir esse direito fundamental lá previsto no artigo 5º da Constituição. Então, a Defensoria Pública ela surge com isso. Ela surge para garantir o acesso ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, em sua natureza, ele é inerte, ele não age de ofício, regra geral. Então, ele precisa de um ente provocador. Só que o ente provocador, ele muitas vezes não é acessível. O advogado constituído, o advogado particular, ele muitas vezes não é acessível. E aí precisa-se de um defensor público para cumprir essa missão. A Defensoria Pública estruturada significa melhor acesso ao Poder Judiciário, melhor efetivação dos direitos fundamentais. Todo e qualquer processo que tramita perante o Poder Judiciário, ou até mesmo perante órgãos administrativos, porque a Defensoria também atua em processos de natureza administrativa,
A exemplo de uma multa no Detran, por exemplo, quando você vai impugnar uma multa, ou uma multa ambiental, a gente atua muito aqui no Acre especificamente nas questões ambientais. Todo tipo de processo, ele precisa de um devido, ele tem que ser devido, o processo tem que ser devido. E o processo ele só é justo, devido, quando ele dá igualdade para as partes conflitantes. E essa igualdade ela nunca vai ser materializada, nunca se vai conseguir plasmar uma igualdade processual quando a instituição que leva uma das partes para dentro do processo carece de orçamento, de estrutura, de melhores condições de trabalho. Pessoal, material e tudo, né? E aí o que a Defensoria Pública do Estado do Acre, assim como outras defensorias do país, está fazendo? A Defensoria está brigando, ela tem um movimento que busca garantir um percentual mínimo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Defensoria Pública, na Constituição, ela tem autonomia financeira, né? Ela gere a sua própria atividade e só dá para gerir algo que a gente possui, né? Então, a Defensoria ela busca justamente isso, concretizar essa garantia constitucional, né, de autonomia, garantindo um percentual mínimo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Hoje, aqui no Estado, o Judiciário conta com 8%, isso é uma previsão específica, o doutor Camolei sabe muito bem disso, existe uma previsão de 8% do orçamento do Estado é destinado ao Poder Judiciário. O Ministério Público teve recentemente um aumento e eles hoje contam com 4%, também previstos, fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Defensoria Pública, infelizmente, sequer conta com um percentual fixo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que acontece? Como que a Defensoria Pública conduz a sua atividade? Existe um percentual, eu diria até de forma, por não encontrar outra palavra, simbólico, um percentual de 0,49%, que é repassado pelo Executivo, para que durante o ano consiga-se dar andamento às suas atividades. E aí a gente vê que hoje temos um Estado mais acusador do que um Estado defensor. Exatamente. Isso aí reflete... Vamos para o seguinte, doutor. Nós estamos terminando. A gente assume o compromisso da gente até convidar a Defensoria Pública para fazer um programa especificamente sobre esse assunto. Muito importante. Hein? A sua visão da Defensoria Pública também mais ou menos nesse sentido. Né? Eu diria assim, o Estado do Acre, né, eu já estou aqui há 18 anos. Eu sou paulista de coração, acriano por adoção, e rondoniense por adoção e acriano de vocação. Por que de vocação? Porque eu tive vocação e vim para cá. Né? Então eu gosto muito do Estado do Acre. De novo, Cruzeiro do Sul, meus filhos foram alfabetizados lá e aprenderam a andar de bicicleta lá. Só a alfabetização deles já é um caminho. Nós estamos chegando ao final do programa. Osmir Lima, 30 segundos para você. Não, eu provoquei esse assunto também da Defensoria, Arquibaldo, porque eu já fui rabo lá em Cruzeiro do Sul. Quando não tinha advogado, e não tinha naquela época, há 50 anos atrás, né? Mais perto, Frei Mansueto também atuava nesse sentido. Então, os juízes, para que a justiça andasse, eles pegavam pessoas da comunidade, eu ainda bem jovem ainda, arbitrar, para fazer o papel do advogado. Peticionar em juízo, defender. Não, fazer júri popular, eu fiz júri popular. Sim. Eu fiz júri popular. Era comum isso. Isso era comum, porque não tinha advogado. Daí eu achei. A terra dele era Quintino Cunha que fazia isso. Né? Quintino Cunha. O famoso Quintino Cunha. E tem, inclusive, ações dele. Claro. Então, eu acho importante, e eu só tenho que cumprimentar os dois, e o tema abordado, eu acho que esclareceu a muita gente que precisava ser esclarecido. Que pese o respeito e o carinho que eu tenho por você, eu não queria ser defendido por você em nenhum tribunal. Não, ao contrário, eu absolvi. No júri popular, eu absolvi uma mulher que cometeu infanticídio. É muito importante. Não, primeiro eu achei genial o tema, que estava incubado, estava guardado. Eu nunca vi se discutir órfãos de sucessão em televisão, nem se falar essa expressão. E me entusiasma muito quando a gente sabe que essa vara está conduzida por um juiz que gosta da coisa, né? Que, para mim,
Só faz a coisa bem feita quem faz do seu dever um prazer. E aqui é o nosso defensor público, nosso conterrâneo, que eu sou do Rio Grande do Norte, né? Então, parabéns pelas explicações. E, Ribaldo, vamos ver se nós pautamos um programa aqui para discutir especificamente o miserê. E o papel. O miserê. Em justa posição ao relevante papel que presta a Defensoria Pública. Quer dizer, eu concordo com a expressão que o senhor usou. Nós temos um Estado muito mais acusador do que o Estado defensor, quando a lógica do direito não é esta. Claro que sim. Quando a lógica do direito, das liberdades, das garantias individuais. Eu não sei se o senhor sabia, essa Constituição que o senhor segue hoje, está subscrita por mim, eu fui constituinte, ele também. Só que ele fazia parte dos constituintes que vendia boas intenções e eu era um constituinte mais realista, ele não foi realista. Isso é para outro programa. Doutor Daniel, 30 segundos, por gentileza. Olha, eu quero novamente agradecer a oportunidade, né, o espaço dado aqui à Defensoria Pública, fico lisonjeado aqui pelo convite. A Defensoria Pública vem passando aí por um momento de transição. A emenda constitucional 80, que foi promulgada recentemente, veio para tornar ainda mais explícita essa missão da Defensoria, tornou a instituição uma instituição independente. Hoje nós contamos basicamente com 3 instituições de caráter independente e de instituições que não integram um poder determinado. São elas o Ministério Público, que já tinha previsão constitucional, as Forças Armadas e agora a Defensoria Pública. Então a Defensoria Pública ela precisa ter a sua efetivação diária e não só que fique no papel da Constituição, né? Porque a Constituição não pode ser folha morta, já dizia Ferdinando de La Salle. Portanto, a Defensoria precisa se concretizar, se afirmar no dia a dia, porque só assim levaremos mais condições para toda essa população que depende desse nosso trabalho diário, que é um trabalho feito com muito carinho, muita vocação e sempre confiando no desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Doutor Camolês, 30 segundos, por gentileza. Primeiro é um prazer, e aproveitando aqui o que o Narciso disse sobre a vara, né? Essa vara ficou 4 anos e 8 meses sem juiz titular. Quando eu cheguei aqui, essa vara tinha especificamente 5 anos sem o juiz titular. Então, os funcionários, quando eu cheguei, tinha 5 funcionários. Era muito difícil você tocar, não tinha nem assessoria jurídica. Acumulando com a vara, eu tinha as cartas precatórias. Bom, isso já vão 13 anos, né? Consegui colocar um ritmo na vara completamente diferente, que não acontece nas varas de inventário no Brasil inteiro. O ano passado, o ano retrasado, essa vara foi considerada a melhor vara de órfãos e sucessões do país. Parabéns. Muito obrigado, né? Hoje, eu consigo terminar um inventário em 5, 6 meses. O ano passado eu fiz um inventário, dividi uma casa para 47 herdeiros. Esse ano eu dividi uma casa para 30 herdeiros. Todos nesses processos, uma média. E vai demonstrando que a vara tem atingido isso. Um outro fator que não está no papel, que eu consigo não, que as pessoas conseguem fazer lá, é a pacificação entre as partes, as pessoas que têm direito, né? Ali, depois de término da audiência, eu vejo às vezes tem irmãos que não se conversavam há 10 anos, saem dali da vara, vão tirar a fotografia. Então, isso para mim é prazeroso. Por isso que eu gosto dessa vara. Sem contar que é a única vara que é todinha de vidro. Quem chegar pode ver que a porta do gabinete que dá para a Praça do Cidadão é a porta do meu gabinete, é de vidro e é translúcido. O cartório é de vidro, ou seja, a transparência do judiciário, eu procuro fazer isso. Não sei se dá certo, mas procuro atingir. Muito bem. Os meus agradecimentos aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, Dr. Luiz Camolês e Dr. Daniel Souza, e a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h10 da noite, nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, Canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.